Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer essa linda bolinha de Natal que eu tô colocando aí no vídeo, com esse cachorrinho muito fofinho de Natal, né? Com essa touquinha de Papai Noel, que tá muito lindo e muito fofo. Para nossa arte de hoje, nós vamos usar a lã verde, essa lã azul, um pouquinho da lã escura azul também. Vamos usar um pedacinho da lã amarela, um pouquinho da lã vermelha, um risquinho da lã preta para fazer nariz e olhos, um pouquinho da lã marrom escuro para a gente fazer o contorno do nosso pet e um pouquinho da lã clara também, que a gente vai trabalhar o corpinho com essas duas cores. E também nós vamos usar o que a gente sempre usa aqui quando a gente vai modelar, que é essa fibra, esse enchimento de boneca, e nós vamos fazer essa bolinha com esse enchimento. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, pode assistir os outros vídeos onde a gente ensina o passo a passo para trabalhar com todo esse material. Essa arte se chama feltragem. Eu me chamo Denise Uchoa e estou aqui para te ensinar gratuitamente como fazer passo a passo desse artesanato lindo chamado feltragem. Então, fica aqui até o final do vídeo para você aprender todos os detalhes dessa linda bolinha de Natal e eu espero que vocês amem esse trabalho. Já peço que deixe o seu joinha, o seu like, siga o nosso canal. Envia para alguém que ainda não conhece essa arte e a gente vai modelar a partir de agora e vem comigo fazer essa arte linda. A feltragem é trabalhada com uma agulha específica. Essas agulhas, elas têm numerações. Quando a gente trabalha essa fibra mais grossa, nós também trabalhamos com uma agulha mais grossa. E vou fazer uma bolinha com essa fibra. Olha só, vou aqui só juntar a fibra e vou dar agulhadas nela. Isso se chama feltrar. Então, essa arte aqui é uma modelagem chamada feltragem. Essa agulha que nós usamos na feltragem, ela tem algumas farpas assim nas pontas. Essas farpas, elas entrelaçam esses fios, tanto da lã que a gente usa, quanto desse enchimento aqui também que nós estamos usando. Com isso, ela deixa a arte compacta. E aí, a gente consegue fazer essa modelagem, tá? Para quem não conhece ainda a feltragem, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse processo maravilhoso. E também, outra coisa importante sobre a feltragem, não tem como você trabalhar a feltragem sem uma base de espuma, tá? Por que, Denise, eu preciso de uma base de espuma? Porque quando eu estou dando essas agulhadas aqui, a minha agulha precisa estar tocando em algo macio, fofinho, porque senão ela quebra. Essa agulha, ela é muito, gente, mas muito sensível, muito sensível. Então, se nós dermos agulhadas tortas, se a gente começar a puxar algumas coisas rígidas com a ponta dessa agulha, ela facilmente se quebra, tá? Então, ó, vejam o que eu tô fazendo. Eu tô girando aqui essa fibra e eu estou modelando uma bolinha, tá? Que a gente vai cobrir e vai fazer também um cachorrinho lindo em cima dessa bolinha. Eu sei que vocês vão amar essa arte aqui para vocês colocarem na árvore de Natal de vocês, né? Para quem tem pet, já vai logo amando, curtindo, curte nosso canal, porque isso nos ajuda a manter o canal ativo e entregar para vocês esse material de qualidade, essa arte de qualidade bonita, que você vai colocar, com certeza vai amar e colocar na sua árvore de Natal, né? Eu tenho certeza. Gente, quando vocês fizerem isso, que vocês modelarem, vai lá no nosso canal do Instagram, _Denise Uchoa, posta a sua arte, me marca, que eu quero repostar o seu trabalho para mostrar que você fez também, tá bem?
Então, eu fico aguardando ver o trabalho de vocês lá para a gente repostar esse trabalho e mostrar para as pessoas como é linda essa arte, como é interessante fazer esse processo aqui. Eu estou aqui só girando, girando e fazendo essa feltragem maravilhosa. Olha, a gente já começa a ver uma bolinha se formando. Só mesmo dando agulhadas nela, ó, e já começa a formar uma bolinha. Quanto mais agulhadas eu dou, mais compacta ela fica. Dou umas giradinhas na minha mão para ela ficar bem redondinha e vou deixar ela bem bonitinha, tá? Então, Denise, qual o ponto que eu devo deixar a modelagem para que fique certo, né? Qual o ponto certo? Eu quero dizer a vocês que realmente o ponto é muito importante para quem trabalha com a feltragem. Às vezes as pessoas deixam muito molinhas e aí a modelagem fica se desmanchando, não fica bonita. Ou modela demais a ponto de não conseguir mais definir o que tá fazendo, tá? Então, existe um ponto na feltragem que a gente consegue ainda, por exemplo, caso eu erre aqui ainda nessa bolinha, eu errei algo na modelagem, não ficou muito redonda, alguma coisa não ficou muito bem feita. Se ela não estiver muito modelada, eu ainda tenho como modificar. Mas se ela estiver muito modelada, muito dura, muito rígida, fica difícil da gente trabalhar e continuar modelando, tá, gente? Então, vejam isso, ó. Olha que bolinha bonitinha, interessante ela tá ficando. E eu tô só aqui girando e fazendo a bolinha ficar bonita, tá? Muito bem, depois da gente ter modelado bastante a bolinha, ó, mas ela ainda é fofinha, ela não é aquela bola dura. Então, eu ainda consigo trabalhar em cima dela, ela nem tá se desmanchando, ó, nem tá se desmanchando, e nem tá tão compacta que eu não consiga mais trabalhar em cima dela. Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um céuzinho aqui na nossa bolinha, né? O céuzinho da noite de Natal, nós vamos criar o céuzinho da bolinha aqui em cima. A gente coloca a lãzinha assim arrumadinha, montando um céu só ao redor dela. Primeiro eu tô colocando para depois eu feltrar, tá? E eu tô colocando assim, ó, na direção da fibra, sem fazer muita, sem enrolar muito a lã, deixar ela bem arrumadinha, ó. Eu vou só colocando ela aqui em cima, fazendo um céuzinho, colocar um pouco mais, que eu quero que fique bem escondidinho essa parte branca aqui, apesar de que é o céu, né? Mas à noite fica tudo escuro, então vamos deixar um céuzinho bem escuro. Vou colocar essa azul e vou colocar também um pouquinho do azul, um pouquinho mais escuro, para eu dar um contorno pelo meio desse céu, que eu acho que vai ficar bonito. Então, eu coloco um pouco também dessa azul mais escura. Se você só tiver um tom de azul, não tem importância, tá? Você vai usando o que você tem aí. Eu vou colocar aqui porque vai deixar um pouco mais escuro, porque é noite aqui no céuzinho da nossa bolinha. E aí, eu tô fazendo essa misturinha de azul aqui, tá? E aí, ó, vou feltrar também ela todinha aqui em cima com a pontinha da agulha, com a minha mão delicada, sem fazer muitos buracos na lã, sabe? Se você colocar a sua mão muito pesada, você vai deixar a bolinha com muios buracos. Então, ó, quando a gente dá essa girada assim na mão, a gente dá uma acalmada no pelo. Olha que legal, olha que lindo que tá. A gente dá uma acalmada aqui nesse pelo. E aí, a gente pode feltrar mais um pouquinho aqui. E essa misturinha de azul tá ficando muito bonita. Bem céu, né? Deixa eu pegar agora uma agulha mais fina. A agulha mais fina é boa pra gente trabalhar em cima da lã e não deixar a lã toda marcada, toda cheia de buraco. Então, ela realmente é bem mais delicada, olha, a gente consegue filtrar bem melhor com ela. E agora, essa é uma tamanho 40 que eu peguei, uma agulha 40 de filtragem.
E aí eu já consigo fazer um trabalho mais delicado aqui em cima. Tô sempre dando essas voltinhas assim que eu digo, eu tô fazendo um brigadeiro de lã, né? Quem já assistiu os nossos outros vídeos já sabe como nós trabalhamos. E quem ainda não assistiu, aproveita e assiste, porque nós já fizemos trabalhos lindos para esse Natal. Eu tenho certeza que você vai amar também fazer suas artes natalinas, né, para colocar na sua árvore. Eu tenho certeza que você vai amar. Gente, é muita emoção fazer isso aqui que a gente está fazendo. E olha que misturinha bonitinha que tá ficando esses dois tons de azul, bem parecido com a noite, ó, bem parecido com o céu da noite. Então, nós vamos colocar só um pouquinho de verde aqui embaixo, que vai ser onde a gente vai modelar o nosso pet, né? Para ele ficar, para fazer um chão para ele. Eu vou colocar logo aqui um pouquinho do verde, onde eu vou fazer o chão do pet. E depois eu vou continuar trabalhando o azul ao redor dele, tá? Porque é uma bolinha, a bolinha que é da noite de Natal. Então, como tá noite, a gente vai deixar a maior parte azul. Ó, tô só colocando o verde aqui, dou uma arrumada com a ponta da agulha, mas não trabalho tanto, porque eu quero ver o que vou fazer com o azul aqui do lado, ó. Já vou completando com o azul. Vou deixar aqui só o espaço onde vai ficar o cachorrinho, que a gente vai modelar ele aqui. E esse verdinho vai ser o chão onde ele vai estar, tá? E aí, a gente vai completar aqui o restante de azul, pra gente completar esse céuzinho aqui ao redor da bolinha. E a gente vai continuar colocando as duas cores que a gente já vinha trabalhando. Que são essas duas aqui. Um pouquinho dessa mais clara e um pouquinho dessa mais escura pra gente fazer esse detalhe da sombra da noite no céu, das nuvens, essas coisas assim. Eu ainda não filtrei bem, ó, só coloco aqui em cima para fazer essa filtragem e ficar bonito na hora de filtrar, não ficar muita separação de cor, ó. Então, eu botei uma em cima da outra e agora eu tô de novo dando uma filtrada aqui com a agulha mais fina e ela vai fazendo essa misturinha interessante, como se fosse mesmo algo da noite, tá? Dá uma girada para dar uma acalmada na lã, ela ir ficando no lugar dela e você ir modelando. E aí, ó, agora é hora de filtrar. A gente vai deixar aqui no lugar sem muita modelagem no momento, pra gente poder colocar o cachorrinho e ver o espaço que a gente tem pro cachorrinho não encher de tanta noite e depois não ter mais como tirar, tá? É assim que eu vou fazendo aos poucos e vou montando. Então, aqui tá um cachorrinho que a gente desenhou ele, tá? O que que eu vou fazer para eu conseguir modelar igualzinho como tá na imagem? Eu vou recortar ele por dentro, não por fora, ó. Eu enfio a pontinha da minha tesoura aqui e vou cortar ele todinho ao redor e vou fazer um molde dele vazado. Olha que lindo que a gente vai fazer aqui. A gente corta aqui a cabecinha. A gente vai só tirar o meio desse cachorrinho aqui, ó. Tirando aqui o focinho, cabecinha. Desce aqui pra patinha dele. A patinha, né, aqui dele, o pezinho. Vaza, deixa tudo vazado aqui, tá? Aqui tem outro pezinho. Tô te ensinando aqui a fazer o molde desse cachorrinho. Então, olha o que aconteceu, ó. Tirei o meio do desenho todinho e deixei o molde dele aqui vazado. Vou deixar também. Vou deixar a orelhinha dele também vazada. Pra gente já modelar ela lá no lugar dela também. Então, vou tirar aqui a orelhinha de um lado.
Olha que lindo isso. Ah, Denise, eu queria fazer, não sei como fazer o molde. Faz um desenho, tira por dentro, deixa ele vazado, ó. Vamos fazer aqui também o rabinho dele. Todinho, vou deixar ele todinho como eu quero modelar, tá? E aí, com isso, eu consigo facilitar para não errar o modelo que eu tô fazendo. Então, vejam isso, ó. Aqui tá o formato do cachorrinho todinho. Tirei as orelhinhas, tirei o rabinho e tirei o corpinho dele daí de dentro. Esse corpinho é a base, que depois eu vou botar o nariz, os olhos e a coleirazinha dele. Então, eu deixo ele aqui do lado, porque ele vai me servir para eu saber como eu vou fazer dentro. E aqui fora, ó, eu vou colocar em cima da bolinha e vou trabalhar ele agora em cima dessa bolinha, tá? Então, vou trabalhar, como eu disse, aqui em cima da bolinha. Vou começar com a lã marrom e vou feltrar aqui dentro do molde, fazendo o pezinho, todos os detalhes que ele tem, tá? Tô começando aqui por baixo. Depois, a gente vai dando definição ao que nós estamos fazendo. Ah, Denise, eu posso fazer assim com molde em tudo que eu quiser? Pode sim. Você faz seu molde e, ó, depois você vai modelar dentro do molde e vai ficar bem mais fácil para você fazer qualquer desenho que você quiser, tá bom? Quando eu tirar o molde daqui, eu ainda consigo fazer ajustes. Mas, por enquanto, cortar aqui só o excesso. Olha isso. Nós estamos modelando dentro do molde. A gente puxa com a ponta da agulha e coloca bem certinho dentro do molde, fazendo o nosso cachorrinho. Muito lindo que ele vai ficar. Vamos colocar aqui a parte das costas. O corpinho dele, ó. Estamos modelando aqui ele. Mão leve, tá? Mão leve, agulha fina para trabalhar, isso aqui que tá trabalhando. E você vai dando suas agulhadas e colocando tudo no lugar. Vai puxando a lã e colocando aqui e montando ele. Lindíssimo. Vamos colocar mais um pouquinho aqui na cabeça dele. Montando agora a cabeça. E a orelhinha também. Denise, porque eu posso fazer com molde grosso? Olha, aqui na bola de Natal, um molde mais grosso fica ruim de fazer essa dobra, porque a bola, ela é dobradinha, né? Então, se a gente colocar um molde armado aqui, fica difícil da gente modelar, né? E aí, esse moldezinho aqui, nesse papel, é um papel A4, papel normal que eu tô colocando. Eu consigo deixar ele bem interessante, porque até quando minha agulha bate nele, ela não quebra, porque é um papel molinho, né? E a agulha geralmente bate, ó. Então, veja o que eu tô fazendo, ó. Tô conseguindo modelar um cachorrinho lindo nessa bolinha. Bem bonitinho. Denise, se eu quiser uma bola maior, dá certo também. Você vai fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Botar só mais um pouquinho nas orelhinhas, que estão pequenas ainda.
E eu vou colocar um pouquinho mais de lã aqui na orelha pra parecer essa orelha. Quando eu tirar o papel, eu faço os ajustes para que fique bem certinho. Ó, praticamente, eu tenho todo o contorno do cachorrinho aqui. Então, vou botar só mais um pouquinho aqui na patinha, porque tá precisando, pra aparecer que é uma patinha aqui. Algumas vezes a gente vai só empurrando pra ficar no lugar certo e depois a gente, ó, continua a feltragem. Ó, gente, já dava até pra tirar, mas vamos colocar um pouquinho dessa cor mais clara aqui no focinho dele, que eu acho que vai ficar muito bonitinho. Então, vamos botar a cor clara aqui, pra fazer o focinho dele. A gente põe o narizinho dele preto, com a lã preta mesmo. Só uma bolinha, vamos fazer os dois olhinhos. E, ó, sem nenhuma dificuldade, a gente tá modelando um cachorrinho numa bola. Para quem acha que é muito difícil, começa a ver que nem é tanto assim, ó. A gente tá aumentando, deixando um pouquinho mais de lã aqui nesse focinho, para dar uma alturinha só, para ficar fofo. Mas com a minha agulha, eu vou puxando, ó, com a ponta da agulha, eu vou puxando as lãs e vou fazendo o jeitinho do formato da carinha dele, do focinho dele. Olha que lindo que ele tá ficando. E a gente já começa a ver ele aqui muito fofo. Muito fofo, muito fofo. Ó, a gente já consegue até tirar, já. Tá aqui o formato dele. E agora a gente vai começar a fazer os ajustes, né? O que a gente vai fazer aqui de ajustes? Vamos botar um pouquinho mais de lã nessa patinha daqui de cima, fazendo essa aqui um pouco mais alta, a patinha da frente vai ficar um pouco mais alta. E a gente põe a dobrinha dela aqui. E aí, a gente vai preenchendo os espaços que não ficaram bem preenchidos com o molde. Que agora a gente já consegue perceber melhor ele. Vamos fazer aqui um contorno para aumentar mais essa costa, que ficou muito magrinha, ó. E nessa hora, porque a gente já tá com o desenho dele, então, a gente vai só fazendo os ajustes para ele ficar fofinho. E o desenho dele tá aqui, ó. Então, eu vou olhando para ele e vou fazendo os ajustes que não ficaram muito bem feitos. Aqui é a orelhinha dele. Eu tô deixando essa patinha um pouco mais alta. Vai ficando muito fofinho.
quando a gente colocar aqui o contorno, a gente vai conseguir ver melhor o cachorrinho. Agora, nós vamos colocar os olhinhos, o nariz, vamos também colocar o rabinho dele, né, ó. A gente pega só um pouquinho de lã e a gente vai modelar aqui esse rabinho para ficar bonitinho e a gente já ir percebendo aqui que tem um rabinho aqui. Tá, mais um pouquinho. E aí, a gente vai modelando para deixar bonitinho, delicado. A ponta da agulha, ela ajuda, ela vai como que fazendo um desenho, gente. Ó. A gente vai fazendo um desenho com a pontinha da agulha. Vai afinando. Então, a gente pode fazer, deixar bem bonitinho mesmo. Agora, vamos colocar o nariz e os olhos e dar mais um retoque aqui nessas orelhas também. Mais um pouquinho pro outro lado, né? Porque ela tá muito escondidinha. Quase não dá pra perceber que é uma orelhinha. Então, vamos colocar um pouco mais de orelha aparecendo aqui desse lado. Porque lá no molde acaba ficando muito pequenininho. Então, quando a gente tira do molde, aí a gente começa a fazer os detalhes. Modelar aqui o azul ao redor, porque isso aqui tudo vai ser o céu. Uma acalmada na lãzinha aqui do céu. Gente, aproveita, deixa seu like aqui, curte pra gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá certo? Isso ajuda a gente a manter esse canal ativo. Eu acho que você já ouviu muitas pessoas falando e pedindo para curtir, porque realmente a gente mantém o canal ativo quando as pessoas curtem, compartilham, seguem a gente. E toda quarta-feira nós estamos colocando novidades aqui no canal, tá? Então, se você quer aprender mais sobre a feltragem, nos segue para você começar a fazer suas peças também. Muito bem, agora nós vamos colocar os olhinhos e o nariz para a gente começar a ver melhor esse cachorrinho. A gente vai fazer uma bolinha pequena com a lãzinha preta, bem pequena mesmo, tá? Você pode colocar miçanguinha ou fazer com a lãzinha preta, não tem importância. Vamos colocar aqui os olhinhos do cachorrinho para a gente entender melhor como ele está. Vamos colocar também o narizinho dele. Faço outra bolinha na mão, ó, é só uma enroladinha assim na mão. E a gente põe aqui o nariz dele. E olha, ele já vai ficando muito fofinho quando a gente faz isso. A gente vai entendendo melhor essa cabecinha que a gente tá montando aqui. Aqui o detalhe da orelhinha dele.
E olha como ele vai ficando tão fofinho. Vamos colocar também... Nós vamos fazer uma coleirinha amarela, que é para destacar aqui, né? Porque se a gente colocar uma cor apagada aqui, não vai aparecer. Então, a gente vai pegar um pouquinho de amarelo. Esse amarelo bonito. E nós vamos fazer aqui uma coleirinha para ele. Eu coloco e vou cortando, sabe? Só para eu ver o tanto que precisa realmente. E aí, a coleirinha amarela aqui, ela vai se destacar. Vou cobrir com... dou a volta por cima aqui, só para eu colocar um pouquinho mais de lã, ela ficar grossinha, ó. Com a ponta da minha agulha, eu vou puxando e vou colocando na posição que eu quero. E olha como ele vai ficando muito fofo, muito lindo. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar só para destacar um pouquinho essa patinha, para que a gente possa ver melhor a patinha dele. Vou colocar um pouquinho só do marrom escurinho aqui para definir. Para dar uma definição aqui na patinha dele. E a gente entender que tem uma patinha aqui, né? Porque... como é tudo marrom, às vezes fica difícil de ver. Então, eu tô fazendo um contorno nele, na verdade, sabe? Ó, isso aqui é um contorno marrom que eu tô colocando. Como é que eu faço o contorno? Eu pego um pouquinho da lã, dou uma afinada nela assim, ó, faço como um fio, ó. Pego algumas pontinhas e aí vou contornando o cachorrinho, porque isso faz com que a gente consiga perceber ele melhor. Tô só colocando ao redor mesmo do que eu já fiz. É como se eu estivesse desenhando ele aqui, e aí eu faço um contorno nele, entendeu? É como não, é um desenho, né? Vamos botar um pouquinho do clarinho. Eu fico brincando aqui, sabe, de modelagem. E aí eu fico botando corzinhas, eu fico ajustando pra ficar fofinho, entendeu? Botar um pouquinho do mais claro aqui no peito dele, pra ficar bonitinho. Parecer que é algum pelo mais claro no peito do cachorro. Isso tudo define mais, né? Quando a gente vai pintar um desenho, é desse jeito. Tudo que a gente coloca, olha que lindo, acaba definindo mais o desenho, né? Vamos botar um pouquinho desse marrom. Fazendo o contorno na parte de trás também dele, já que eu coloquei ali na frente. Vou colocar aqui atrás também. É só um contorno mesmo, gente, porque eu gosto de fazer as coisas muito bonitas. Eu gosto que fique delicado e bonito. Então, eu venho agora, ó, contornando aqui com um marrom mais escuro. Não coloquei o preto, coloquei um marrom um pouquinho mais escuro.
Colocar aqui também no rabinho. Corto o excesso, né, porque tá grande. E a gente vai dar a mesma voltinha do contorno também na carinha dele, pra gente definir mais essa carinha aqui e ficar ainda mais fofa. Praticamente, eu tô só empurrando a lã e fazendo esse contorno aqui nela. E aí, depois que eu coloco ela toda em volta dele, aí sim eu dou uma filtragem leve pra ela se ajustar e não sair daí. Então, olha que lindo esse cachorrinho que a gente fez aqui, né? Vamos terminar agora esse céu, mas nós também queremos fazer uma toquinha, porque é Natal. E aí, a gente vai botar uma toquinha vermelha nele, pra ele ficar com cara de Natal, né? Com um chapeuzinho de Natal, com aquele gorrinho do Natal. E aí, a gente só vai fazer um gorrinho fofinho aqui pra ele. O gorrinho é só aquele triângulo, né? A gente já sabe, o gorrinho não é uma coisa difícil de fazer, não precisa nem desenhar, porque é só um triângulozinho com um biquinho, né? Então, eu vou fazendo ele direto, porque ele é muito fácil, ó. Dou uma curvinha aqui. E com isso, eu já fiz um gorrinho aqui na cabeça dele. Um pouquinho branco, que o gorrinho tem uma partezinha branca de algodãozinho, todo gorrinho tem isso. E aí, a gente vai colocar aqui embaixo também, bem pouquinho. Empurrando com a agulha e depois feltrando, colocando no lugar. Com a ponta da agulha, você consegue fazendo esse desenho, sabe? Esse risco. Você vai puxando com a ponta da agulha e vai empurrando a lãzinha no lugar que você quer que ela fique. E é assim que a gente consegue fazer uma modelagem delicada. Então, vejam que show isso aqui que nós fizemos, tá? Agora que já tá assim, a gente vai terminar de preencher de azul, né? Ao redor, porque a gente quer que fique aquele céu estrelado todo ao redor dele, coisa linda. A gente só deixou um pouquinho de verde ali onde ele tá em pé, pro animalzinho não ficar flutuando, né? Todo desenho tem que ter um chão. Então, a gente colocou o chão ali pra ele também. Pra ele ficar no verdinho. E aqui ao redor a gente vai colocando essa misturinha dos azuis. Com muita delicadeza, para a lã não passar uma cor para cima da outra, né? Então, a gente consegue com a ponta da agulha fazer esse desenhinho, ó, essa filtragem delicada, como eu vinha dizendo para vocês. A gente consegue fazer delicadamente, sem danificar outra cor. Sei que vocês vão amar, amar fazer esse projeto aqui, eu tenho certeza. Principalmente quem tem pet, né? Você pode fazer até a raça do seu pet. Faz o desenhinho dele, corta vazado e começa a filtragem aqui da sua bolinha de Natal. E você pode fazer várias raças se você quiser. Muito bem.
Vamos terminar agora o azul do outro lado e nós terminarmos o nosso processo de modelagem de hoje, que já está muito perfeito, muito lindo. Lembrando que você, quando for feltrar aqui perto do desenho que você fez, você não ultrapassar os limites das cores, para você não danificar o que você já modelou. Tipo, tem uma orelhinha bem pequenininha, aí você vai botar o azul em cima? Não, você vai livrar a orelha, né? Aqui nessa ponta do gorrinho, eu vou deixar tudo azul, mas vou botar uma bolinha branca da pontinha do gorrinho dele também, né? Ó, coloco o azul, faço a feltragem bem. Primeiro eu arrumo lá no lugar onde eu quero que fique. Com a ponta da minha agulha, eu vou puxando e vou fazendo esse desenho. Depois que ela tá no lugar dela, aí sim, eu com a ponta, com a mão leve, tá? Aí eu vou fazendo a feltragem em si, que é essas agulhadas mais, só que não com a mão pesada, colocando tão dentro assim da bolinha, sabe? Para não ficar toda marcada. Então, eu faço isso com muita leveza. Por quê? A agulha, ela tem farpas aqui nas pontinhas, então não precisa a gente enfiar ela com tanta força aqui, porque ela aqui em cima, essa agulha fina, ela já vai fazendo a feltragem, tá? Então, não se preocupa com isso, que dá tudo certo. Vamos só preenchendo aqui esses espaços vazios, que ainda precisa de azul. Vamos preencher aqui esse verde, embaixo dele. Então, eu quero que vocês vejam que eu livrei todo o desenho, ó, que eu vinha fazendo. Ele não tá aqui, eu não coloquei lã em cima de nada que eu já tinha feltrado. Coloco cada coisinha no lugar e feltro. E aí, a gente vai deixar bem feltradinho agora, bem bonitinho, bem acabado. Vamos dar uma ajustada no nosso brigadeiro de feltro, brigadeiro de lã. E vamos feltrar. Não deixa ela se desmanchando não, tá? Pra não correr o risco de alguém... às vezes as pessoas veem uma arte assim na árvore de Natal, geralmente elas querem tocar, sabe? É incrível, acho que todos nós fazemos isso. A gente quer tocar na arte, a gente quer pegar nela. A gente não quer só olhar para ela, a gente quer tocar na arte. Então, ela tem que estar bem ajustadinha para que as pessoas não danifiquem o trabalho que a gente fez. O que que eu tô fazendo agora? Só filtrando tudo que eu já coloquei. E agora que ele tá bem filtradinho, muito fofinho, a gente vai colocar uma bolinha branca aqui no gorrinho dele. Novamente, a gente faz a bolinha, ó. A gente faz uma bolinha e coloca aqui. Se tiver muito grande, vamos diminuir aqui para não ficar muito grande. E a gente coloca uma bolinha aqui na pontinha do gorrinho, né? Pra ele ter todos os detalhes. Que coisa mais fofa. Muito bem.
Olha que linda que ficou essa bolinha de Natal com um pet maravilhoso, né? Esse pet é um caramelo. Olha só que lindo que ficou. Esse pet é um caramelo. Olha que linda, que linda, que linda, que linda. E aí, o que que nós vamos fazer? A gente vai colocar um pouquinho de neve caindo, né? A nevezinha caindo assim. Umas bolinhas brancas. Pra ser a neve. Como se ele estivesse do lado de fora, ó. E a gente vai colocar pequenas bolinhas. Como é que eu faço as bolinhas? Só dá uma enroladinha na mão e vai filtrando aqui. Faz uma bolinha, coloca aqui no lugar, com a pontinha da agulha, né? Porque como a lã tá fofa aqui, então ela vai ficar como se fosse neve, como se fosse estrela. Dá pra parecer muitas coisas aqui. Essa partezinha branquinha que a gente tá colocando agora. Então, vejam só, olha, a gente vai só enfiando pequenas pontinhas brancas. Vai puxando com a ponta da agulha, porque ficam umas coisas meio arrepiadas. Depois, o que tiver muito pra cima, os fiapos, ó, eu dou uma cortadinha e deixo ela assim, como se fosse estrela ou neve caindo. E aí, a gente faz alguns aqui assim, né? Pode fazer uns maiores, uns menores. A gente aproveita, filtra mais e vai colocando essas pontinhas brancas, que são as nevezinhas caindo aqui. Muito bem, aí nós terminamos o nosso cachorrinho da nossa bolinha linda numa noite de Natal. Olha que coisa linda. Agora é só colocar um fiozinho aqui da cor que você quiser e pendurar na sua árvore de Natal. Eu espero que vocês tenham amado, que vocês tenham gostado dessa arte. Espero que vocês façam. Quem fizer, vai lá no meu Instagram, me marca, _Denise Uchoa, que eu quero repostar o seu trabalho. Aproveitando, eu quero novamente lembrar que você deixe seu joinha, que você nos siga, que você envie para outras pessoas que amariam fazer essa arte. E aí, é só você colocar um fiozinho aqui para você amarrar essa pontinha, né? Eu tenho esse fiozinho que eu gosto muito dele, mas o fio é opcional. Você coloca o fio que você quiser colocar, tá bom? Eu vou colocar essa bolinha aqui amarela, que eu acho muito bonitinho colocar aqui a bolinha amarela. Porque é só para dar um charme a mais, para ficar mais bonitinho ainda. Vou colocar ela aqui nesse fio. E aí, eu dei só um nozinho na ponta, deixei com uma bolinha amarela para ficar delicada. E aqui está a nossa bolinha de Natal pronta para colocar na árvore. Espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos no próximo vídeo.